Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. É uma grande alegria receber você aqui conosco e o nosso desejo é que a palavra de Deus encontre morada no seu coração. Os salmos são canções, poemas e orações que tocam o nosso coração. Os salmos falam diretamente sobre as nossas emoções, sentimentos. Por isso é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha sido em algum momento da sua vida tocado por algum salmo, ou aquele salmo que o consolou em um momento de grande tristeza ou que trouxe mais alegria em um momento de grande conquista. Os salmos falam diretamente ao nosso coração. São canções que nos abençoam, são palavras que consolam o nosso coração. Os salmos são amados por nós porque tocam em nossos sentimentos e emoções. Se nos sentimos alegres, há um salmo sobre alegria. Se nos sentimos tristes, existe um salmo sobre tristeza. Se sentimos solidão, encontramos o salmista falando sobre a solidão de sua alma. E se nós sentimos ou sofremos alguma perda, nós encontramos um salmo que também fala sobre o choro e o desejo de salvação e de refúgio no Senhor. Se nos encontramos em perigo, existe um salmo que fala que Deus é a nossa rocha e fortaleza. Ou seja, os salmos falam conosco e tocam em nossas emoções, porque são as palavras de Deus que nos entendem, são as canções, os poemas e as orações que falam sobre quem nós realmente somos, mas que falam também principalmente sobre quem Deus é para nós. E não importa o momento ou a circunstância da nossa vida, em um certo ponto nós nos lembramos de algum salmo e o recitamos. E por causa disso não poderíamos começar essa série sobre os cânticos de Jesus nos salmos, sem, é claro, começar pelo Salmo 23. Talvez o salmo mais conhecido por todas as pessoas, o mais citado por todos, porque de fato fala sobre quem Deus é, nos coloca como ovelhas dependentes de um pastor que espera que no fim de tudo, bondade e misericórdia certamente venham nos perseguir durante todos os dias da nossa vida, até que entremos na morada eterna do nosso pastor supremo, que é Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a declaração mais profunda de um coração que depende do seu pastor máximo, que é o Senhor. Aqui Davi, como um famoso pastor de ovelhas, não se coloca como esse pastor supremo, mas se coloca como essa ovelha dependente, que precisa do Senhor, que realmente pastoreia a sua alma, pastoreia a sua vida. Davi aqui não é o pastor final. Ele é uma ovelha como todos nós, carentes e dependentes do cuidado desse pastor. E essa ovelha pode dizer do mais profundo do seu coração que Deus é o seu pastor e nada lhe faltará. E como ovelhas esperamos que Deus nos guie por caminhos que sejam caminhos de justiça, de verdade, de vida e de segurança.
Por isso Davi também fala que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não temerá, não porque Deus o tirará de lá, mas porque Deus estará com ele durante toda a sua caminhada pelo vale da morte. Esse pastor está conosco em todo momento e nós esperamos como ovelhas que ele cuide de nós e nos leve a um lugar de descanso, um lugar de alimento, a um lugar onde podemos desfrutar de sua presença e aonde podemos ver esse pastor como aquele que prepara para nós um grande banquete na presença dele, aonde nós desfrutamos da graça, da misericórdia e da bondade do nosso Deus. Davi sabia o que era ser um pastor de ovelhas. Davi sabia o que era proteger suas ovelhas do ataque de animais selvagens. Mas como você já ouviu aqui, Davi não é o pastor final. O Salmo 23 aponta para o pastor máximo e supremo da nossa vida, que se apresenta a nós no Evangelho de João como bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas e que as mantém seguras em suas mãos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então o pastor final é o Senhor Jesus Cristo. A porta, o bom pastor para suas ovelhas, como ele diz em João no capítulo 10, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas e as defende, coisa que o mercenário não faz. No Antigo Testamento, o mercenário é apontado como os líderes religiosos que abusam das ovelhas, querem a carne, a lã e a gordura que elas oferecem, mas não cuidam delas. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, olha a multidão e diz: são como ovelhas que não têm pastor. E ele então se revela como o grande pastor destas ovelhas, que não estavam restritas apenas ao aprisco de Israel, mas como ele mesmo diz, há ovelhas em outro aprisco, que somos nós. E a estas, e por estas, ele também deu a sua vida. E nós, como suas ovelhas, somos trazidas à sua presença para desfrutar do seu cuidado, da sua verdade e do seu amor por nós. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Não há lugar mais seguro para estarmos senão nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso pastor, e o nosso pastor é o Deus verdadeiro, o Deus eterno. O meu pastor é Deus, nada me faltará. Tudo que eu preciso, Ele proverá. O meu pastor é Deus, me protegerá em verdes campos, junto às águas, me fará descansar. Restaura minha alma, guia os meus passos pelos seus caminhos. Por seu grande amor não temerei, se no vale escuro eu andar,
protegido serei, junto a mim Ele estará, o seu amor e o seu bem me valerão para sempre em meu viver. Até naquele dia em que habitarei para todo sempre com o meu pastor. Prepara-me uma mesa na presença de inimigos, meu cálice transborda, tenho consolo e unção, não temerei, se no vale escuro eu andar, protegido serei, junto a mim Ele estará, o seu amor e o seu bem me valerão para sempre em meu viver. Até naquele dia em que habitarei para todo sempre com o meu pastor, o meu Deus. Meu pastor é Deus, nada me faltará. O meu pastor é Deus. O Salmo 23, ele se encontra entre os salmos mais conhecidos da Bíblia, se não for o mais conhecido. Até quem não tem nenhum costume com as Escrituras, normalmente já ouviu falar do Salmo 23 ou conhece esse salmo de alguma maneira. É um salmo muito conhecido no mundo todo. Uma coisa que me chama a atenção quando a gente começa a pensar no Salmo 23 é que o Salmo 23 vai falar do cuidado de um pastor. E não é um pastor qualquer, é Deus como pastor. Há uma sequência ali nos Salmos que vão, de alguma maneira, ressaltar esse pastor. Quando você está no capítulo 22, esse pastor é um pastor que se entrega, que sofre, é um pastor que, num determinado momento, chega a declarar: Deus meu, por que me desamparaste? Quando você vai para o Salmo 23, é esse supremo pastor que cuida das suas ovelhas. Quando você vai para o Salmo 24, aí é o pastor glorioso, o rei glorioso, aquele que venceu todas as batalhas. Mas o Salmo 23, ele começa com uma verdade que consola os corações. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma coisa que me chama a atenção é que se nós fizéssemos uma tradução literal desse salmo, seria: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Eu fico pensando que o rei Davi, que escreve esse salmo, que foi pastor de ovelhas, num determinado momento ele observou suas ovelhas e ele começou a pensar no que é que aquelas ovelhas mais precisavam. Será que são dos pastos verdejantes, das águas tranquilas?
Será que o que elas precisam é de coragem? E eu imagino que num determinado momento ele entendeu que se ele não tivesse naquela história e se ele não fizesse parte daquela história, levando essas ovelhas aos lugares certos, elas se perderiam. Elas escolheriam as coisas erradas o tempo todo. E aí ele começa talvez a olhar para aquelas ovelhas ou lembrar daquele cuidado pastoral e pensar bem assim, o que aquelas ovelhas mais precisam é de mim como pastor. E num determinado momento aquele homem que ama a Deus, que confia no Senhor, ele se vê como ovelha e Deus como seu pastor. E aí ele vai deixar muito claro para todo mundo, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu preciso, o meu pastor vai me conduzir no momento certo. Uma coisa que me impressiona é que isso começa a se desenvolver no texto. E tudo que se desenvolve no texto tem a ver com a presença do pastor. Aí ele fala, ele me faz andar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso e ali ele refrigera a minha alma. A ideia de provisão, de cuidado. Eu gosto dessa palavra refrigerar a alma, porque ela tem a ver com trazer a alma de volta. Você com certeza já andou algum dia num dia muito quente e a sensação que você teve é de que a mente foi embora. É como se a alma tivesse saído do corpo e aí você chegou num lugar onde tinha uma sombra, tomou uma água gelada, é como se a alma voltasse para o corpo. Todo mundo tem dias difíceis, todo mundo tem problemas sérios, todo mundo tem uma época quente na vida e o Senhor é aquele que traz a alma de volta, é aquele que refrigera, é aquele que traz abrigo. Uma coisa que me impressiona é que a retidão do povo dele tem a ver com o amor dele ao nome dele mesmo, né? Ele me faz caminhar pelas veredas da justiça por amor do seu nome, um Deus que é fiel a mim porque ele é fiel a ele. Olha a beleza disso. E quem não tem medo? É difícil alguém que não tenha medo, né? Nós temos várias razões na vida para termos medo. E aí o texto fala de um momento difícil, onde aquela ovelha passa pelo vale da sombra da morte. Como não ter medo no vale da sombra da morte? E o salmista fala, não temerei mal nenhum. E aí a gente tem mania de olhar para esses homens e pensarmos bem assim, que grandes homens, que homens poderosos e corajosos, ao invés de olharmos para o Deus que sustenta esses homens. Davi vai dizer bem assim, eu não tenho medo porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existe a presença de Deus ali, cuidando, disciplinando por meio de todas as situações. É alguém que no meio do sofrimento olha para Deus. Na tempestade olha para o Senhor, no dia difícil, na noite escura da alma, ele olha para Deus e olhar para Deus e confiar em Deus tira o poder do medo sobre o coração. Então esse salmista está mostrando como o papel desse pastor é importante. É interessante que a figura, a partir de então, ela muda. É como se o pastor levasse a sua ovelha para casa, ele se tornasse um anfitrião e você se sentasse para jantar na casa desse pastor ou na casa do Senhor, mas as companhias do jantar não são boas companhias. O texto vai nos falar que quando o salmista se assenta para jantar, naquela mesa estão seus adversários. Mas há uma mensagem para os adversários naquele jantar. Naquela cultura, o cálice mais cheio era o cálice do mais honrado na festa. E aí o salmista vai deixar isso muito claro para nós. Ele vai falar bem assim, aquele que me acolhe, ele unge a minha cabeça. E ele não simplesmente enche o meu copo, o meu cálice transborda. Nenhum dos meus inimigos tem dúvida. Eles continuam meus inimigos, mas eles sabem que o pastor me honra, que o pastor me ama, que o pastor cuida de mim.
E aí, por último, o jantar acaba e ele precisa ir para a vida, enfrentar as lutas da vida, e o pastor não o deixa ir sozinho. O pastor chama companhias para aquele homem, para a sua ovelha. E a palavra do pastor é: vem aqui, dona misericórdia, vem aqui, dona bondade. E aí ele diz: a bondade e a misericórdia acompanhem a minha ovelha. E aí as duas vão perguntar para ele: quanto tempo? E ele vai dizer assim: todos os dias da vida dele. Que coisa boa é saber que nunca haverá um momento na caminhada cristã que faltará bondade e que faltará misericórdia. Sempre terá bondade e misericórdia. O que seríamos de nós sem a bondade de Deus e sem a misericórdia de Deus, sem o ato de Deus colocar o coração dele na nossa miséria e usar de bondade para conosco? E chega uma hora que a jornada acaba, que a vida acaba, e a mensagem é: volta para casa e para habitar eternamente na casa do Senhor. Então nada é melhor do que o Senhor ser o pastor da vida de alguém. Certa vez eu ouvi uma história de homens que declamavam esse texto das Escrituras, esse salmo, e primeiro vai falar um homem com uma voz muito forte, bonita, e ele vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele termina, o auditório está aplaudindo. Daqui a pouquinho um senhorzinho mais fraco vai dizer com a sua voz fraca, vai recitar o salmo com a sua voz fraca, e ele vai dizer que o Senhor é o pastor dele, nada faltará. Quando ele termina, o auditório está chorando. E aquele homem com a voz bonita vai perguntar para o senhorzinho: qual era a diferença? Porque quando eu recitei o salmo, eles aplaudiram, e quando você recitou, o auditório veio abaixo, chorando. E aí ele disse assim: é porque você conhece o salmo do pastor. Eu conheço o pastor do salmo. Faz uma diferença gigante. Conhecer o salmo do pastor, todo mundo conhece, né? O salmo mais conhecido das Escrituras. Mas a pergunta é: você conhece o pastor do salmo? O Senhor Jesus nos disse que Ele é o bom pastor. O bom pastor que conhece as suas ovelhas, Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, aqueles que creem no Senhor Jesus, e apenas aqueles que creem no Senhor Jesus, de verdade, podem olhar para Deus e dizerem bem assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que Deus, no dia de hoje, possa dar essa graça a você. Você que já confia no Senhor, de saber que Deus está cuidando de você. Deus cuida da sua vida. Deus pastoreia seu coração. Deus está com você na jornada. Mas se você está vendo esse programa hoje e não pode dizer que Deus é o seu pastor, a minha palavra é: creia no Senhor Jesus. Creia no bom pastor. E o cuidado de Deus pastoral estará sobre a sua vida. E você fará parte do grupo que não conhece apenas o salmo do pastor, mas conhece o pastor do salmo. Deus te abençoe. Salmo 23:1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom é louvar ao Senhor, cantar a sua palavra que me fala. Quem cuida de mim é o Senhor. Salmo 23:1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bom é louvar ao Senhor, cantar a sua palavra que me fala. Quem cuida de mim é o Senhor. Eu creio, Senhor, na sua palavra, então canto, ela não falha e me conduz pra sua luz. Se é o Senhor Deus quem me fala, tem poder a sua palavra.
pastor, e nada me faltará. Bom é louvar ao Senhor, cantar a sua palavra que me fala. Quem cuida de mim é o Senhor. Eu creio, Senhor, na sua palavra, então canta, ela não falha e me conduz pra sua luz. Se é o Senhor Deus quem me fala, tem poder a sua palavra pra cumprir o que ela diz. Salmo 23:1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração ou pedir para receber informações a respeito da nossa igreja? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e, é claro, acompanhar todas as atividades da nossa igreja pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. É sempre muito bom receber o retorno de vocês de como a palavra de Deus tem abençoado a sua vida. Se você deseja reassistir algum de nossos programas, você pode nos acompanhar todos os sábados às 12h30 com reprise às 21 horas pela TV Rio Doce. É claro também uma playlist completa com todos os nossos programas que já gravamos até aqui no nosso canal no YouTube e todos os dias pela IPP TV. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você seja abençoado pela palavra de Deus.